Olá, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa, sou professora de literatura e nesse vídeo eu vou comentar com vocês as questões do desafio PISME de literatura voltado para o PISME 1. O nosso objetivo aqui, importante destacar, é retomar alguns pontos temáticos que são relevantes e recorrentes dentro da prova do PISME nos últimos anos, além de perceber bem de pertinho como que funciona dentro da prova a abordagem destes temas, a maneira como a prova elabora as suas questões e a maneira como que a temática que é sugerida para nós no programa de literatura do PISME pode ser cobrada. Então, a gente vai ver aqui tanto temática quanto estrutura da prova no intuito de reforçar o aprendizado e, logo, reforçar também a preparação de vocês para a prova. Então, vamos lá, comentando as questões. As primeiras questões do desafio tiveram como base o texto Trabalhadores do Brasil, que é um conto do Marcelino Freire, que está inserido num livro também de autoria do Marcelino Freire, de contos, intitulado Cantos Negreiros. Marcelino Freire é um nome importante do cenário literário brasileiro contemporâneo, e esse livro, né, de onde foi retirado o conto abordado na prova, é um livro de muita importância também na literatura brasileira contemporânea. Aqui é interessante destacar que o Marcelino Freire, ele não é um nome indicado no programa, né, dentro dos autores que são sugeridos. E é importante dizer isso porque o programa do PISME, ele sugere para nós alguns autores para que os pontos indicados no programa sejam estudados, mas isso não quer dizer que aqueles autores que são sugeridos ali, eles vão aparecer na prova, e também não quer dizer que outros que não estejam sugeridos, eles não possam ser cobrados. Exemplo disso é o nome do Marcelino Freire, que já apareceu na prova. Aqui a gente tem questões, né, que foram retiradas da prova do PISME 1 de 2018, o que mostra, né, que é totalmente possível e inclusive recorrente que autores que não são sugeridos no programa, eles possam aparecer na prova, mas são autores representativos do período que o PISME delimita para a literatura, o estudo da literatura no primeiro ano, que é a segunda metade do século XX até a contemporaneidade. Então, como eu disse para vocês, Marcelino Freire é um nome importante desse cenário atual contemporâneo da literatura brasileira e, portanto, ele se insere dentro daquilo que o programa aponta enquanto temporalidade para o estudo da literatura. Pois bem, dito isso, vamos fazer aqui uma releitura do conto para que a gente possa avançar para as questões e comentando o gabarito e pontos que são importantes. O conto se chama Trabalhadores do Brasil e ele diz o seguinte: enquanto Zumbi trabalha cortando cana na zona da mata pernambucana, o Loroquê vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta para cima, tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança pegando o ladrão que não respeita, que não ganha o pão que o Tição amassou honestamente, enquanto o Batolá faz serviço para muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Enquanto o Lorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito, o sonha e sonha com um novo amor para ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô, fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé limpa fossa de banheiro, sambongo bungo na lama, isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude sombongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Hein, seu branco safado? Ninguém aqui é escravo de ninguém. Observe que o conto ele traz um elemento importantíssimo e muito discutido, né, no Brasil contemporâneo e também abordado na produção literária brasileira contemporânea, que é a questão da identidade racial,
a colocação social dos sujeitos a partir de sua identidade racial, assim como uma retomada da memória afro-brasileira, numa perspectiva de reconstrução dessa memória e de atualização da condição do povo negro no Brasil. O texto ele está trazendo para a gente essa abordagem, uma vez que há marcas em toda a sua construção da questão racial que é abordado a partir, né, dessa obra, que inclusive, né, no título como um todo do livro, Contos Negreiros, a gente tem uma intertextualidade tanto com obras, né, já características, com uma obra importante da nossa literatura, o Navio Negreiro, retoma Castro Alves, então a intertextualidade ela acontece por aí e isso já aponta para nós, né, essa questão, como o próprio título do livro, né, ele indica essa marca étnica racial, que é porque ele se chama Contos Negreiros. Além disso, ao longo do texto temos vários outros indícios que nos levam a fazer essa ligação a partir do nome das personagens, né, que tem no seu uso, né, o nome dos personagens, eles têm ligação com a cultura, a linguagem afro, que está inserida, inclusive, no vocabulário brasileiro, enfim, e também vai tematizar de uma maneira muito direta, lá no fim do conto, a questão da escravidão, uma vez que se afirma com todas as letras, né, ninguém aqui é escravo de ninguém, fazendo, então, uma referência direta a esse sistema que vigorou no Brasil durante muitos séculos, né, que é o sistema escravagista. Portanto, a gente percebe, né, que há essas marcas identitárias já no texto e que, além disso, ele vem levando essa marca identitária para a questão do trabalho, o que já está indicado no título texto Trabalhadores do Brasil. Quando vamos fazendo a leitura, a gente percebe que esses trabalhadores do Brasil são trabalhadores que desempenham uma atividade caracteristicamente braçal. Então, a gente tem o zumbi, que trabalha cortando cana, a gente tem o lorô, que vende carne de segunda a segunda, nós temos o Dé, que trabalha de segurança, o batalá, perdão, que faz serviço para muita gente que não levanta um saco de cimento, o lorum, que trabalha como cobrador de ônibus, e a rainha Quelé, que limpa fossa de banheiro. Isso feito, localizado o tipo de trabalho que esses trabalhadores do Brasil, que nós percebemos por todos os indícios textuais que eu apontei anteriormente, que tem essa marca identitária, né, de étnica, racial, a gente tem o fechamento de toda essa questão trabalhista, trazendo a uma retomada da escravidão e numa afirmação de que esses trabalhadores braçais não são escravos de ninguém. Pois bem, dito isso, a gente pode passar para a primeira questão, que vai abordar justamente esse aspecto. Como eu disse para vocês, as questões sobre este texto do Marcelino Freire estão na prova do PISM-1 de 2018, e a primeira delas pede o seguinte: o texto 1 explicita criticamente na cultura brasileira uma correlação histórica entre, letra A, escravidão e trabalho braçal, raça e afirmação identitária, fé e liberdade religiosa, tradição e modernidade, liberdade e resistência política. Observe que o enunciado ele pede que seja explicitada, identificada a correlação histórica que é abordada no texto. Quando a gente vai para o texto, a gente já viu que ele está trabalhando, né? Ele fala sobre a questão do trabalho e que faz uma ligação entre um tipo específico de trabalho, que é o trabalho braçal, com as origens
né, étnicas da maioria das pessoas que desempenham esse papel por conta da herança escravocrata, como está explicitado no fim do conto, ninguém aqui é escravo de ninguém. Portanto, a gente pode perceber que o texto faz uma correlação histórica entre a escravidão e o trabalho braçal. Então, é como ele está apontando que o trabalho braçal, esse tipo de trabalho na sociedade brasileira contemporânea, ele é majoritariamente desempenhado por uma parcela da população que tem uma marca identitária específica por conta dessa herança escravocrata. Então, a correta é a letra A. A segunda questão, que também fala sobre o texto, também volta para o texto do Marcelino Freire, ela diz o seguinte: a caracterização das personagens, que no texto de Marcelino Freire representam os trabalhadores do Brasil, constitui uma alusão a elementos de afirmação da cultura afrodescendente. O elemento de identidade que caracteriza a maioria das personagens do texto é. Então, em nenhum momento do texto a gente tem explicitamente algum indício de descrição física que localize esses trabalhadores no seu aspecto étnico-racial. Isso é feito, como a gente viu, a partir da referência direta à escravidão, mas também pela forma como as personagens são nomeadas, né? Inclusive, o primeiro dos trabalhadores mencionados no texto é Zumbi, fazendo uma referência direta a Zumbi dos Palmares. Então, a gente pode perceber que essa marca identitária, étnica e racial, que tem a ver com a cultura afrodescendente, né, da afirmação dessa cultura e do tratamento dessa temática que abordada aqui no conto, tem como marca, portanto, a nomenclatura, o nome das personagens, por isso está correto o que se afirma na letra D. Então, é o nome das personagens que leva a gente a construir, junto com outros indícios, a marca identitária das personagens que ali elas são descritas, que são mencionadas no seu labor diário. Para a próxima questão, nós temos um outro texto, que é o João do Amor Divino, que é uma canção, né, do Gonzaguinha, e é importante lembrar que é muito constante dentro da prova do PISM-1 a presença de canções. Praticamente todos os anos nós temos questões que têm como base canções, e essas canções, no geral, elas estão localizadas na sua produção e na sua temática nos anos 60 e 70, uma vez que o programa do PISM, ele coloca o estudo da produção musical brasileira deste período como um dos seus aspectos importantes, né? Nós temos o tropicalismo, por exemplo, como um dos tópicos indicados para o estudo na prova do PISM-1. Portanto, é muito comum que compositores, né, tropicalistas e cantores tropicalistas sejam abordados na prova, assim como outros nomes que fazem parte do cenário musical brasileiro deste período, que é o caso dessa canção, né, do Gonzaguinha, uma vez que Gonzaguinha ele vai ter, né, boa parte da sua carreira e de uma importância situada nos anos 70, no contexto dos festivais, da música popular brasileira, no contexto dos programas de televisão que eram comandados por cantores, por nomes importantes da música brasileira no período, e, portanto, ele está situado ali naquele momento em que a questão política do país ela se fazia urgente e, portanto, muito presente nessas canções. Então, nesse período, a gente tem canções que
constantemente estão sendo produzidas a partir de uma postura engajada, né, de denúncia, tanto a cerceamento das liberdades promovidas pela ditadura militar, assim como da condição social do país, também no seu aspecto econômico, por exemplo. Então, é uma temática comum que vai aparecer na canção deste período, dado o contexto histórico. E elas estão sempre, as canções, presentes na prova do PISME. Vamos ver, então, a canção João do Amor Divino, do Gonzaguinha. Ele diz o seguinte, ao longo do texto: 39 anos de batalha sem descanso na vida, 19 anos trapos juntos com a mesma rapariga, 9 bocas de criança para encher de comida, mais de 1000 pingentes na família para dar guarita, muita noite sem dormir na fila do INPS. Muita xepa sobre a mesa, coisa que já não estarrece, todo dia um palhaço dizendo que Deus dos pobres nunca esquece e um bilhete mal escrito que causou um certo interesse. É que meu nome é João do Amor Divino de Santana e Jesus. Já entreguei, não aguento mais o peso desta minha cruz. Sentado lá no alto do edifício, ele lembrou do seu menor, chorou e mesmo assim achou que o suicídio ainda era melhor. E o povo lá embaixo, olhando o seu relógio, exigia e cobrava sua decisão. Saltou sem se benzer por entre aplausos e emoção, desceu 7 andares no silêncio de quem já morreu, bateu no calçadão e de repente ele se mexeu. Sorriu e o aplauso em volta muito mais cresceu. João se levantou e recolheu a grana que a plateia deu. Agora ri da multidão executiva quando grita: pula e morre, seu otário, pois, como tantos outros brasileiros, é profissional de suicídio e defende muito bem o seu salário. Observem que neste texto nós temos também uma questão relacionada ao universo do trabalho. Portanto, a gente pode, a partir dessa temática, estabelecer uma intertextualidade entre o texto 2, que é a canção, e o texto 1, o conto do Marcelino Freire. E essa abordagem, ela é muito comum na prova do PISME, de estabelecer intertextualidade temática entre textos diversos e até mesmo de períodos e gêneros diferentes, como é o caso do conto e a canção. A questão que eu trouxe aqui para vocês no desafio, ela vai justamente abordar a intertextualidade, sobretudo aqui nesse desfecho da canção, que a gente pode perceber que tem um aspecto narrativo, em que quebra-se a expectativa que é construída de que o personagem João do Amor Divino, de Santana e Jesus, iria cometer o suicídio, e o que a gente percebe é que ele tem uma ação, uma atitude que parece que será isso que vai acontecer, mas na verdade é um tipo de exibição, de apresentação para conseguir com isso arrecadar algum dinheiro, né? Então tem a ver com um tipo de trabalho que ele está ali se propondo a fazer, uma vez que a vida não está fácil, mas que é um trabalho arriscado. Tanto é arriscado que ele pensa, antes de saltar, ele pensa no filho mais novo e, diante da dureza da vida, ainda acha que o suicídio era melhor do que não ter a condição de cuidar da família. Então, a gente tem aqui uma ação extremamente arriscada, né, relacionada com a necessidade de receber algum dinheiro para a manutenção da vida da personagem e da sua família. A questão vai justamente fazer uma abordagem, né, intertextual entre a questão do trabalho e a atitude das personagens entre os dois contos.
entre os dois textos, a canção e o conto. Ela diz o seguinte: a ação do personagem João do Amor Divino, no texto 2, pode ser melhor relacionada à ação de qual personagem de Trabalhadores do Brasil, do texto de Marcelino Freire? A gente vai ver que essa atitude de se jogar, né, numa postura de quem está fazendo algo arriscado para ter espectadores e com isso ganhar algum dinheiro, é uma ação que quem pratica também no conto do Marcelino é a personagem Sabongo, né? E isso fica evidente no finalzinho do conto. Vamos retomá-lo para a gente ver onde está a confirmação dessa semelhança, quando lá em um dos últimos parágrafos diz o seguinte: enquanto rainha que ela limpa a fossa de banheiro, Sambongo bunga na lama. Isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude o Sambongo na merda pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Então, na canção, a gente tem a personagem pulando do edifício e aqui a gente tem a personagem pulando da ponte. Temos a atitude semelhante com um propósito também semelhante, que é impressionar o público para, com isso, ganhar algum dinheiro. Então, está correto, só para a gente reforçar, que a ação da personagem João do Amor Divino se assemelha em Trabalhadores do Brasil à ação de Sambongo. Essa abordagem, como eu disse para vocês, intertextual, é uma abordagem muito típica da prova do PISME, que vai averiguar aqui, entre outras habilidades, a habilidade de leitura, de inferência e de correlação entre textos, né, que deve ser desenvolvida pelo aluno que vai se propor a fazer essa prova. Vejamos agora as questões dissertativas do nosso desafio. Assim como nas questões objetivas, as questões dissertativas abordadas aqui também vieram da prova do PISME, né, do ano de 2019, e tem como base o conto Maria, de Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo é um nome importantíssimo também do cenário brasileiro literário atual. Então, é uma escritora de muita importância e muita relevância na produção atual. Ela também não está nominalmente indicada no programa do PISME 1, mas, da mesma forma como Marcelino Freire, ela faz parte deste momento que é indicado no programa para o estudo, que é a literatura brasileira contemporânea. E ela vai trazer para a gente também, nesse texto, a discussão de questões sociais no Brasil e que estão relacionadas à questão também identitária negra. Inclusive, Conceição Evaristo é uma mulher negra e que tem uma trajetória, né, de trabalho longe, né, de início do campo literário e intelectual, trabalhou anos como empregada doméstica, até fazer o curso de letras e se tornar a escritora importante que ela é hoje. Escritora ela sempre foi, né? A gente tem, a partir de todo esse processo, o reconhecimento, a publicação e a circulação da literatura da Conceição Evaristo. O conto, ele está completo na prova, é um conto que é belo pelo lirismo que ele apresenta, mas também chocante, intenso, né, pela violência que ele retrata. E aqui eu trouxe um fragmento para a gente fazer a leitura e responder as questões que foram solicitadas. Então, a gente tem aqui o fragmento que começa da seguinte forma: Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso ir mesmo se acostumando com a caminhada. Os ônibus estavam aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora.
estava feliz apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os 2 filhos menores estavam bem gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos gostavam de melão? A palma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte bem no meio enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca laser corta até a vida. Por essa introdução do conto, a gente já consegue inferir algumas informações a respeito de Maria, que trabalha como empregada doméstica, que tem 3 filhos que são crianças e que tem uma vida marcada pela precariedade, né? Pela pouco acesso a uma série de elementos essenciais, como, por exemplo, o salário digno, como o acesso à saúde, que são evidenciados aqui no conto. O que a questão, a primeira questão dissertativa diz? O conto Maria, de Conceição Evaristo, representa diversas formas de violências vividas na sociedade brasileira. Vocês leram o conto na sua completude, né, e temos como desfecho da narrativa o lixamento da personagem Maria depois de um assalto ao ônibus em que ela estava e da suspeita de que ela estivesse envolvida no assalto. Então, a gente tem uma série de violências que são retratadas ali, né? A violência do próprio assalto, a violência do lixamento pelo qual Maria passa, e, além disso, temos também a violência relacionada ao universo do trabalho. Diz o seguinte, né? Volta aqui comigo na questão. Além da cena final de linchamento e do assalto no transporte coletivo, há menções à violência nas relações de trabalho. Retire do texto uma passagem que comprove esse tipo de violência e explique. Nesse fragmento, né, que eu destaquei para vocês, a gente tem a indicação de que Maria tinha trabalhado no dia anterior, que era um domingo, portanto, a cena que nos é narrada acontece na segunda-feira. No dia anterior, domingo, ela tinha trabalhado na casa da patroa, em uma festa, e ela levava para casa, naquela segunda-feira, os restos de comida da festa, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. E além de estar levando para casa os restos, ela ganhara, né, as frutas e uma gorjeta pelo trabalho que ela desempenhou no domingo. Então, ela não foi remunerada, né, como a legislação determina. Ela ganhou uma gorjeta, o que mostra a informalidade e a precariedade do tipo de trabalho que ela estava prestando. Além disso, no finalzinho do trecho, a Maria diz, né, que estava com a palma de uma das mãos doendo, porque ela havia sofrido um corte bem no meio enquanto cortava o pernil. Então, ela sofreu um acidente de trabalho. E mesmo assim, ela estava continuando trabalhando e não tinha sido afastada, como determina a lei, por conta deste acidente. Então, a gente tem aqui relações de trabalho que, além de serem informalizadas, elas são caracterizadas pela exploração, uma vez que o pagamento é uma gorjeta, ganha-se pouco ou quase nada por esse trabalho, e que a gente tem, além disso, a trabalhadora, mesmo tendo se acidentado, se mantendo ali na ativa. Então, esses 2 fragmentos aqui destacados são fragmentos que demonstram esse tipo de violência. Observem que a questão pede que seja retirado uma passagem do texto que comprove essa violência, e aí qualquer uma dessas 2 passagens aqui destacadas, elas comprovam essa violência, e é importante que se explique, ou seja, que explicite que ganhar a gorjeta ela tem a ver com uma relação de trabalho informal e exploratória, assim como
a forçar, né, o trabalhador a trabalhar mesmo após um acidente de trabalho constitui também um desvio daquilo que diz a legislação e, portanto, temos aqui uma relação violenta no que diz respeito às relações de trabalho. A segunda questão, ela vai trazer para a gente também, né, um elemento explorar elementos a partir do texto Maria, da Conceição Evaristo. Trouxe aqui também mais um fragmento para que a gente possa encontrar e justificar a resposta. E a pergunta é, releia a passagem. Maria estava com muito medo, não dos assaltantes, não da morte, sim da vida. Explica como se justifica o medo da vida pela personagem. O fragmento em que a gente tem destacado aqui no enunciado, Maria estava com muito medo, não dos assaltantes, não da morte, sim da vida, está aqui no fragmento que eu destaquei para vocês. Vamos reler para a gente buscar a resposta, explicar o que justifica o medo da vida, sentido pela personagem Maria. E aí, voltando ao conto, temos o seguinte: Maria estava com muito medo, não dos assaltantes, não da morte, sim da vida. Ela tinha 3 filhos. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. Então, a Maria, ela tem medo da vida, né? Ela diz aqui que não estava com medo dos assaltantes, nem com medo da morte, e sim com medo da vida. E logo mais à frente, esse medo que ela diz sentir da vida vai aumentando, como está aqui destacado. O medo da vida em Maria ia aumentando. E por que que isso acontece? Ela tinha 3 filhos. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. Então, ela tem o medo da vida, né? Porque a vida trouxe para ela 3 filhos e uma condição muito precária de criá-los. Além disso, um dos 3 filhos se tornar um assaltante. E essa descoberta também é uma coisa desoladora para Maria. Com o desenrolar da cena, vamos continuar aqui a leitura, o de lá de trás, o outro assaltante, vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia, pedindo aos passageiros que entregasse tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela vivia um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros os assaltantes, ela teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de 1000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço, nas mãos nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim um profundo corte feito com faca laser que parecia cortar até a vida. Então, observem, o que tem na vida de Maria? É a precariedade, é a falta de condição de criar dignamente os filhos, é o medo do destino que os filhos vão ter, que está aqui destacado nesses trechos que eu apontei para vocês, e por conta de toda essa condição da precariedade da vida, da incerteza, né, do medo do que será dos filhos, faz com que a Maria tenha mais medo da vida, que é pungente, que é precária, do que da morte. Então, aqui nesses fragmentos, a gente pode encontrar a explicação para o medo da vida que sente Maria. Né? Ela sente medo da vida porque tem uma vida marcada pela precariedade, pela miséria, pela incerteza do destino dos filhos. É importante também destacar, só para a gente finalizar, que nas questões dissertativas você deve produzir como resposta um texto completo, atendendo às normas culta de escrita, como as convenções de pontuação, de vírgula, usando aspas quando for fazer a retomada de algum fragmento do texto e construindo um texto que tenha o sentido completo.
Isso também é um aspecto importante que será avaliado na sua resposta. Espero ter ajudado vocês, né? E nos encontramos nos próximos desafios e nas aulas. Até mais. Tchau, tchau. Beijo grande. Fala pessoal, meu nome é Virgínia, eu sou professora de Química. Estou aqui para comentar as questões do desafio do PISM-1. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que eu priorizei nesses desafios questões relacionadas aos tópicos iniciais da matéria do PISM-1, como estados físicos e suas transições de fase, densidade, sistemas e separação de misturas. Porque esses tópicos são assuntos importantes que sempre aparecem na prova, que sempre estão presentes na prova e são mais simples de serem compreendidos por meio dos mapas mentais que eu anexei à explicação. E aí eu deixei os tópicos mais complexos, como ligações químicas, geometria molecular, polaridade, interações intermoleculares, para serem abordados no aulão. Então vamos lá, começando aqui pelas questões objetivas. A primeira questão fala o seguinte, questão do PISM, e aí diz o seguinte: a solda macia ou solda branca é uma solda comum à base de uma liga de estanho e chumbo em variadas proporções. Na eletroeletrônica, as soldas são mais usadas em forma de fios, com a liga de estanho e chumbo de proporção 60 por 40, a qual possui ponto de fusão igual a 183 graus Celsius. Analisando o gráfico abaixo, que mostra o comportamento térmico dessa solda, assinale a opção correta. A solda é constituída por substâncias com impurezas e com temperatura de ebulição constante. Bom, a gente está vendo aqui o gráfico, e ele já disse no enunciado que trata-se de uma liga metálica. Uma liga metálica é uma mistura homogênea. Deixa eu escrever isso daqui. E aí, nesse caso, sendo uma mistura, a gente tem uma forma de diferenciar uma substância pura de uma mistura através da curva de aquecimento, que seria o seguinte: quando é uma substância pura, tem ponto de fusão e ponto de ebulição, ou seja, existe uma temperatura fixa em que acontece as transições de sólido para líquido e de líquido para gasoso. Então, essas transições de fase ocorrem a temperatura constante. Quando trata-se de uma mistura, as transições de fase não ocorrem a temperatura constante. Então, a gente tem uma faixa de temperatura em que acontece a fusão e uma faixa de temperatura em que acontece a ebulição. E aí, no gráfico, a gente vê que não existem patamares, que não existe uma região onde a temperatura permanece constante. A gente vê a faixa de temperatura em que acontece a fusão e a faixa de temperatura em que acontece a ebulição. Só que existem dois tipos de mistura especiais, misturas homogêneas especiais, em que o ponto de fusão ou o ponto de ebulição estão presentes, que são as chamadas misturas azeotrópicas e eutéticas. Na mistura azeotrópica, existe um ponto de ebulição, então a mistura ebule a uma temperatura constante, mas não existe uma temperatura de fusão fixa. Existe uma faixa de temperatura em que ocorre a transição de sólido para líquido. Quando acontece um ponto de fusão e não tem o ponto de ebulição, a gente fala que a mistura é eutética. Então, a fusão acontece a temperatura constante, mas a ebulição não. E aí, esses são os dois casos especiais que a gente pode encontrar. Nunca vão coincidir, nunca uma mistura vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição. Se acontecer isso, é uma substância pura. E aí, considerando, então, isso, o que eu posso analisar aqui nesse gráfico? Existe um ponto de ebulição, existe aqui uma temperatura fixa em que está acontecendo a fusão, que é o ponto B, a região B do gráfico, mas a ebulição não acontece a temperatura fixa. A ebulição está acontecendo aqui nessa temperatura de 300 e pouco até 400, que é a região D do gráfico. Sendo assim, eu sei que isso daqui trata-se de uma mistura do tipo eutética, visto que tem ponto de fusão e não tem ponto de ebulição. Então, vamos analisar as alternativas tendo esse conhecimento já. A solda é constituída por substâncias com impurezas e com temperatura de ebulição constante. Não. Temperatura de ebulição constante, não. A temperatura de ebulição é uma faixa de temperatura. B. O fenômeno que ocorre na região B
é a solidificação. Não, a curva é de aquecimento. A gente está aumentando a temperatura ao longo do tempo. Então, o nome do processo de transição de sólido para líquido, que é o que está acontecendo aqui na região B, chama fusão. A solidificação é quando trata-se de uma curva de resfriamento, a passagem de líquido para sólido, que se dá à mesma temperatura da fusão, mas é o processo contrário. Então, aqui não seria solidificação, seria fusão. E ainda está mais errada ainda a questão, porque ele diz que tem 3 fases em equilíbrio. Não são 3 fases em equilíbrio, são 2, sólido e líquido. Então, na fusão coexistem as 2 fases, sólido e líquido. C. A solda é constituída por uma mistura eutética, isso mesmo, pois funde a temperatura constante. Correto? Resposta letra C. D. A solda é constituída por uma mistura azeotrópica? Não, a gente já viu que o nome dessa mistura é eutética, pois funde a uma temperatura constante. Na região D da curva, coexistem as fases líquida e gasosa. Região D aqui é a faixa de ebulição. Sim, coexistem as fases líquida e gasosa. E a temperatura permanece constante? Não, a temperatura varia. É exatamente isso que caracteriza ser uma mistura. Questão 2. Com base nessas propriedades físicas apresentadas na tabela, por exemplo, é possível, por exemplo, extrair o álcool que é adicionado à gasolina comercial. Esse procedimento pode ser feito da seguinte maneira: a um determinado volume de gasolina adiciona-se o mesmo volume de água. A mistura é agitada e a seguir colocada em repouso. Forma-se, então, um sistema bifásico que pode ser separado com a ajuda de um funil de separação. Tendo como base os dados da tabela, podemos afirmar que neste procedimento ocorrem os seguintes fenômenos. Vamos ilustrar o que está acontecendo aí nesse enunciado. Eu peguei uma amostra de gasolina comercial e a gente sabe que na amostra de gasolina comercial tem uma certa porcentagem de álcool. De acordo com a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, pode ter até 25% de álcool na gasolina. Se tiver mais que 25%, a gasolina está adulterada. Então, a gente quer determinar exatamente essa quantidade de álcool que tem na gasolina. Então, pegamos aí uma amostra comercial de gasolina e adicionamos a ela a mesma quantidade, o mesmo volume de água. Então, por exemplo, eu peguei 50 ml de gasolina comercial e adicionei 50 ml de água. Então, teoricamente, era para ficar uma fase de 50 ml de gasolina, que é menos densa que a água, então ela ficaria por cima, e uma fase de 50 ml de água embaixo, que é mais densa. Só que a gente observa que depois de agitar e esperar um pouquinho, o que acontece é, a fase superior, que é a gasolina, tem apenas 35 ml. E a fase inferior, que é a água, a solução aquosa, tem 65 ml. Bom, a gente tinha colocado 50 de gasolina, né? Agora só tem 35. O que aconteceu? Sumiu 15 ml de gasolina? E olha o que aconteceu com a água. Era 50 ml e agora tem 65. Apareceu 15 ml na fase aquosa? Então, sim, é exatamente isso que aconteceu. O álcool que estava na gasolina é mais solúvel na água do que na gasolina. Então, ele é extraído para a água. Então, 15 ml de álcool que estava na gasolina passou para a fase aquosa, foi extraído pela fase aquosa. É o processo de separação de mistura que a gente chama extração líquido-líquido. Então, a água extraiu o álcool que estava na gasolina, formou-se aí um sistema bifásico com a gasolina na fase superior, uma vez que ela é menos densa, e a água e o álcool formando uma fase aquosa na porção inferior. E aí, baseado nisso, vamos julgar as alternativas aqui. Questão 1. Quando a gasolina que contém álcool é misturada à água, o álcool é extraído pela água, ok, é isso mesmo que acontece, e o sistema resultante é bifásico, sim, formado pela gasolina e pela solução água-álcool, corretinho, o item 1. 2. Quando a gasolina que contém álcool é misturada à água, a gasolina é extraída pela água? Não, gasolina e água são immiscíveis. A gasolina é um líquido apolar, enquanto a água é polar. Então, eles não se misturam. E o sistema resultante é bifásico, o álcool e a água misturada com a gasolina. Não, não é isso que acontece. 3. A mistura água-álcool formada é um sistema homogêneo, sim, água e álcool se misturam, formam um sistema monofásico, com propriedades diferentes daquelas das substâncias que a compõem. Sim, toda vez que a gente forma um sistema, uma mistura, toda vez que o sistema é formado por uma mistura homogênea,
a resultante mistura homogênea tem propriedades diferentes dos seus componentes isolados. Então, uma mistura de água com álcool não tem as mesmas propriedades nem da água, nem do álcool, uma vez isolados. Então, certinho, o 3 estão corretos, o 1 e o 3. E as informações sobre miscibilidade, densidade, estavam aqui na tabela. Então, a gente nem precisava saber a questão de a gasolina não se misturar à água por ela ser apolar. Dava para responder realmente com os conceitos básicos de miscibilidade, de densidade, do início da matéria de piso em 1, sem envolver polaridade. A última questão objetiva é o seguinte, sobre densidade. A gasolina é vendida por litro, mas sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento do volume da gasolina. Sim, a gente sabe que densidade é uma relação entre massa e volume. Então, a densidade expressa a correspondência da massa e o volume ocupado por um corpo. E aí, essa densidade sofre influência, claro, com o material que a gente está considerando. Então, a densidade de um ferro é diferente da densidade da água, que é diferente da densidade do ouro, etc. Então, é claro que varia com o material em si. E também varia com a temperatura e a pressão, principalmente se estiver se tratando de gases. Então, quando a gente aumenta a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, consequentemente, elas dilatam ou expandem quando trata-se de gás. E aí, se a gente considera, no caso da gasolina, num dia quente, as moléculas vão estar mais agitadas, consequentemente mais separadas, ocupando um volume maior. Quando a gente for lá no posto e pedir 1 litro de gasolina, a gente está comprando muito menos moléculas do que se a gente comprar esse mesmo 1 litro de gasolina num dia frio. Porque num dia frio, as moléculas vão estar menos agitadas, mais próximas uma da outra, e aí dentro daquele 1 litro vai ter menos moléculas, vai ter mais moléculas, desculpa. Então, a gente pode considerar o seguinte, que com o aumento da temperatura, acontece uma dilatação das moléculas, ou seja, elas aumentam o volume e eu estou comprando, naquela unidade de volume, menos moléculas. E aí, vamos voltar para analisar as alternativas aqui. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos e têm um isolamento térmico. Questão 1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível? Não, né? Se eu abastecesse num dia quente, na hora quente, quanto maior a temperatura, maior o volume, as moléculas vão estar mais separadas. Então, quando eu fosse lá comprar 1 litro de gasolina, eu estaria comprando menos moléculas, eu sairia na desvantagem. Então, errado o item 1. 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, as moléculas estão mais paradinhas, estão menos agitadas, estão mais próximas. Você estaria comprando mais massa de combustível a cada litro, sim. Se eu abastecesse num dia frio, as moléculas estão mais juntinhas, estão dentro daquele volume, teria mais moléculas. E 3, se a gasolina fosse vendida por quilo, ou seja, por massa, ao invés de por litro, ao invés de por volume, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido, sim. Porque aí, quando eu fosse lá comprar 1 quilo de gasolina, eu estaria comprando aquele mesmo número de moléculas, independente do volume que ela ocuparia. Então, sim, resolveria o problema da dilatação por conta da variação de temperatura. Então, estão certas a 2 e a 3. Agora vamos comentar as questões abertas. A primeira delas é essa daqui, que tem vários sistemas, e a gente tem que julgar qual sistema que seria impossível de obter experimentalmente a 20 graus Celsius, com base nesses dados apresentados na tabela. Então, primeiro sistema, tenho ali água e ácido sulfúrico formando uma fase superior e o benzeno, C6H6, formando uma fase inferior. Vamos analisar na tabela a questão da solubilidade primeiro. Água e ácido sulfúrico se misturam. Está falando ali que a solubilidade do ácido sulfúrico em água é infinita. Então, beleza, eles iam se formar mesmo uma mistura homogênea. Mas, olha a questão agora da densidade. O C6H6, que é o benzeno, tem densidade 0,9, que é inferior tanto à densidade da água, que é 1, quanto a do ácido sulfúrico, que é 1,84. Então,
independente da proporção da mistura ali, água e ácido sulfúrico, obrigatoriamente ela tem uma densidade maior que 1. Então, o benzeno seria mais leve, era para ele estar em cima. Então, o benzeno é menos denso, tanto em relação à água, quanto em relação ao ácido sulfúrico. Então, era para ele estar na fase superior. Então, esse sistema 1 é impossível de ser obtido. Item 2, sistema 2. Tenho aí o benzeno formando a fase superior e a água e o ácido sulfúrico formando duas fases inferiores. Bom, a gente acabou de ver no sistema 1 que água e ácido sulfúrico se misturam. Então, o ácido sulfúrico tem uma miscibilidade, tem uma solubilidade infinita na água. Então, independente das proporções também colocadas, sempre eles formariam uma fase, um sistema homogêneo. Então, não era para eles estarem divididos em duas fases, era para eles estarem formando uma fase única. Por conta disso, o sistema 2 também está errado, impossível de ser obtido. Sistema 3. Tem o benzeno na fase superior, com densidade 0,9, e eu tenho uma mistura de água com álcool, formando a fase inferior. Vamos analisar se a água e o álcool se misturariam. Sim, olha lá a miscibilidade do etanol, infinita também. Então, realmente, quando eu misturo etanol com água, eles são miscíveis e formariam mesmo uma fase única. Agora, vamos relacionar a densidade, vamos analisar a densidade. O benzeno tem densidade 0,9. A água e o álcool tem densidade 0,79 e a água tem densidade 1. Bom, para que essa mistura seja mais densa que 0,9, é possível, mas eu tenho que concluir que é porque tem mais água do que etanol. Sempre que a gente tem uma mistura, a densidade dessa mistura é uma média ponderada dos dois componentes, das densidades dos dois componentes que foram misturados. Então, obrigatoriamente, a densidade dessa mistura aqui do álcool com a água tem que estar entre 0,79 e 1. Então, é possível que seja uma densidade maior que 0,9, que é a densidade do benzeno? Desde que tenha mais água do que álcool, mas é viável. Olha o sistema 4, que é exatamente o oposto desse. Ele colocou o benzeno formando uma fase inferior, mais densa, e a água e o álcool formando uma fase superior. É possível ter esse sistema? O contrário do 3? Sim, porque a densidade da mistura água-álcool tem que ser entre 0,79 e 1. Se tiver mais água do que álcool, a densidade da mistura vai tender para o 1, vai ficar mais próxima da densidade da água, e aí, portanto, maior que a do benzeno, e, portanto, formando uma fase inferior, que é o que acontece no sistema 3. Agora, se for uma mistura água-álcool, que tem maior teor de álcool, a densidade da mistura vai ser um valor mais próximo de 0,79. E aí, portanto, menor que a do benzeno, essa fase ficaria por cima. Então, o sistema 4 também é viável. Sistema 5 é o contrário do 1, né? Eu tenho direitinho o benzeno formando uma fase superior, já que ele é menos denso, e a água e o ácido sulfúrico formando uma fase inferior, já que eles são mais densos, formam uma mistura mais densa. E, por último, o sistema 6, eu tenho álcool, ácido sulfúrico e água. E eles são miscíveis entre si, então, sim, formariam um sistema homogêneo, uma fase única. Correto, possível de ser alcançado. Aberta pede para propor um esquema de separação desses três sais. Então, eu tenho aqui a GCl, cloreto de prata, cloreto de sódio e cloreto plumboso. E eu tenho as informações de solubilidade deles em água fria e água quente. Então, são três sais. Ele fala ali no enunciado que é uma mistura sólida, constituída de três sais, cloreto de prata, cloreto de sódio e cloreto de chumbo. E que a solubilidade deles está resumida nessa tabela aí. Bom, se é uma mistura de três sólidos, é uma mistura heterogênea. Mistura de sólidos é sempre heterogênea. E o que difere eles, pelo menos o que eu tenho de informação sobre a diferença deles, é a solubilidade. Quando a gente quer separar uma mistura baseado na diferença de solubilidade, a técnica usada é a dissolução fracionada. Eu coloquei aqui o meu mapa mental, mostrando todos os processos de separação de mistura para sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Qual é a técnica mais adequada para a separação de cada uma das situações? Então, aqui, a gente está com uma situação de sólido-sólido, heterogêneo, sólido-sólido.
E aí a gente teria, de acordo com os componentes envolvidos na mistura, todas essas técnicas aqui de separação. E no caso, a gente vai usar a dissolução fracionada, que é uma técnica super requerida, bem importante, que a gente usa quando a gente vai se basear na diferença de solubilidade entre os componentes da mistura. Então, o que a gente tem de informação? Que o cloreto de prata não se mistura, é insolúvel, tanto em água fria quanto em água quente. O cloreto de sódio é solúvel em água fria e em água quente. E o cloreto plumboso é insolúvel em água fria e solúvel em água quente. Então, eu vou primeiro adicionar a essa mistura de sais água fria. Então, quando eu adicionar água fria, quem vai se misturar? Só o NaCl, os outros dois são insolúveis. Então, eu posso filtrar, porque os sólidos vão ficar retidos no filtro. Então, o cloreto de prata e o cloreto plumboso, que são immiscíveis na água fria, ficam retidos no filtro. O cloreto de sódio, que é solúvel na água fria, vai passar pelo filtro e vai ser filtrado junto com a água. Aí eu posso evaporar a água, pronto, consegui obter, consegui isolar o cloreto de sódio. Agora, a mistura que está no filtro, que ficou retido no filtro, os sólidos AgCl e PbCl2, eu posso adicionar água quente, porque aí o AgCl não vai se misturar, mas o PbCl2, desculpa, é isso mesmo, o PbCl2 vai se misturar. Então, quando eu adicionar água quente, o cloreto de prata continua immiscível, mas o cloreto de chumbo, cloreto plumboso, se solubiliza. Então, eu poderia filtrar, que aí eu consigo isolar, fica retido no filtro o cloreto de prata, e o PbCl2 é filtrado junto com a água, passa pelo filtro junto com a água. Então, eu evaporaria a água e teria o PbCl2 isolado. Então, eu consegui, por esse esquema de separação, baseado na diferença de solubilidade desses solutos, eu consegui separá-los, usando a técnica de dissolução fracionada, em que a gente dissolve fracionadamente, fração por fração, de cada um dos componentes ali da mistura. Então, era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até o aulão.